tudo bem? Eu sou Mariana Sgarioni, sou jornalista especializada em sustentabilidade e esse aqui é o PodCop 30, uma produção da FAAP em parceria com a Ideia Sustentável, que vai discutir os temas que serão tratados na COP 30 nesse ano, que pela primeira vez acontece no Brasil, em Belém do Pará, em novembro. Bom, serão 20 episódios e nós estamos trazendo para cá os especialistas mais renomados do país, que vão trazer e traduzir um pouco do que vai acontecer em Belém em novembro. Antes de começar, eu vou pedir para você já deixar aqui a sua curtida e se inscrever no nosso canal, porque assim você já fica sabendo do que vai acontecer nos próximos episódios. Ao meu lado está o Ricardo Voltolini, que também é jornalista, fundador da Ideia Sustentável e professor da FAAP, além de ser um dos pioneiros na sustentabilidade do Brasil, que vai participar dessa mesa. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Mari. Tudo bem? Claro, tudo bem, tudo ótimo. Bom, e hoje o nosso tema será: quais os impactos das mudanças climáticas na alimentação, cidades, gestão de água, energia e saúde pública? Ou seja, bastante coisa. E a gente trouxe para conversar sobre esse assunto o Oswaldo Lucon. Oswaldo é professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, USP, do Instituto Mauá de Tecnologia e ex-professor da FAAP, desta casa. Autor do IPCC e de diversos artigos científicos. Olá, tudo bem, Oswaldo? Muito obrigado, bom dia, obrigado por me receberem aqui. Seja muito bem-vindo. Vamos conversar sobre todos os impactos das mudanças climáticas, que não são poucos, né, Oswaldo? Não é pouco. Que não são poucos. E aí, a gente conversando um pouquinho aqui de bastidor, a gente estava falando, poxa vida, todo dia a gente lê nos jornais sobre os impactos das mudanças climáticas em algumas esferas. Entretanto, eu acho que há pontos específicos que não são tão explorados assim, que a gente pode conversar aqui e que a gente pode trazer para que a gente possa, inclusive, para nos preparar e nos defender do que está por vir, né, Oswaldo? O que você acha? Bom, mais uma vez agradecendo por estar aqui, né? Os impactos das mudanças climáticas são algo que hoje qualquer pessoa conhece. Sente na pele. Não preciso elaborar muito sobre isso. Existem modelagens sofisticadas que reportam o que aconteceu, que tentam prever cenários do que deve acontecer. E elas tratam de diversos meios, diversas sociedades, diversos setores da economia. Poderia começar a falar sobre alguns desses, alguns foram enumerados aqui, mas, grosso modo, eu poderia dizer, esses impactos, ondas de calor, grandes enchentes, secas prolongadas, incêndios, acidificação dos oceanos, eles atingem principalmente os mais pobres, os mais vulneráveis. O impacto é muito não só o que está, digamos, acontecendo, mas é quem está sentindo. Nós estamos aqui debaixo de um ar-condicionado, né? Mas nesse exato momento, em algum lugar da Terra, está fazendo 50 graus e alguém está passando muito mal com isso. Principalmente os estratos etários, as pessoas, os bebês recém-nascidos, os idosos, aqueles que têm menos resistência a essas agressões. Fora isso, nós temos também toda essa proliferação, né, de patógenos, de doenças. Passamos por uma epidemia de Covid, de gripe, que nós nunca imaginaríamos vir a passar. Estamos aqui diante de um episódio de gripe aviária, o qual não sabemos as consequências. As causas, muito provavelmente têm relação com as mudanças climáticas, alteração de migração, de aves, mudanças em hábitos alimentares, a concentração de alimentos em ambientes, em princípio, controlados, mas que situações que fogem ao nosso controle. A gente tenta brincar de Deus, mas nem sempre a gente consegue, né? É verdade. Você falava sobre o fato de que
todos nós conhecemos, eu acho que todos nós experimentamos os efeitos climáticos, mas ainda não é tão clara a correlação. Às vezes eu estou ali vendo uma matéria na televisão, o jornalista falando sobre a gripe aviária, sobre a enchente no Rio Grande do Sul, e raramente se vê uma conexão daquilo que está acontecendo com as mudanças do clima. De tal modo que ainda quando se fala em mudanças do clima, parece uma entidade, né? Algo misterioso no ar, acompanhando todo mundo como se fosse um fantasma a nos assombrar. Eu acho que seria muito interessante mostrar essas relações como você está fazendo. Vamos fazer um exercício de conexão bem simples. A gente sai daqui, vamos entrar nos nossos automóveis com as janelas fechadas no sol. E a gente fica lá por 1 minuto, por 2 minutos, por meia hora, começa a incomodar, fica por 1 hora. E imagine se nesse carro tiver um velhinho, um bebê de colo, um animal de estimação. Quem nunca ouviu falar de que esqueceu o cachorrinho no isso carro? Acontece muito. E o que é isso? O que é o carro com os vidros fechados? É um ambiente em que há digamos, uma camada, no caso é o vidro, que eu faria o paralelo com a nossa atmosfera, que é mais densa e que filtra os raios solares, fazendo passar aquelas faixas de frequência que, ao incidir numa superfície, no banco, no nosso corpo, se transforma em calor. Basicamente, a Terra é um carro fechado. O vidro do carro é a nossa atmosfera, que tem uma espessura de 100 km. 100 km parece muito, mas se nós compararmos isso com o raio ou com o diâmetro da Terra, a gente vê que é uma camada muito, muito, muito fina. Sem dúvida. E ela absorve, então vamos falar na relação, a Terra recebe a energia do Sol, a energia vem sob a forma de luz, de raios ultravioleta e raios infravermelho. E na medida em que nós temos a atmosfera mais densa, densa por quê? Porque há um aumento na concentração de uma substância, ou de algumas substâncias que são os gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, o CO2. A gente fala em CO2 para cá, CO2 para lá. Essa concentração, ela parece pequena, 450 partes por milhão. O que é isso? É algo que interfere na radiação solar, que entra no planeta e que não consegue sair do planeta. Então vai entrando energia no planeta, entrando, e esse sistema, essa bola enorme que é o planeta, começa a ter mais energia na sua superfície. Essa quantidade de energia, ela tem uns termos técnicos, né, que é, né, o forçante radiativa, né? Ela prende o calor e ela move as massas de ar de uma forma que nós não estamos acostumados. Então ela pode, por exemplo, empurrar o frio dos polos aqui para a nossa região. Então, enquanto nos polos, principalmente o Polo Norte, nós temos uma temperatura média 5 graus acima do que se esperava, pode ter uma grande onda de frio nos Estados Unidos, ou mesmo por aqui. Né? E isso desloca também massas de ar, porque altera o equilíbrio dos oceanos. Na medida em que as geleiras derretem, principalmente as geleiras, então são as calotas polares, as montanhas, as neves eternas, elas começam a derreter. Isso, primeiro, aumenta o nível do mar, eleva o nível do mar, dos oceanos. E, em segundo lugar, altera o que a gente chama de correntes termoialinas. Termo, temperatura, e alina, sal. Mais água, a salinidade do oceano se altera e isso muda totalmente as correntes. E faz com que aquela corrente marinha que deveria chegar aqui no norte do país se desloque um pouquinho e vire um furacão no Caribe. Ou faz chover no Saara. E ao chover no Saara, aquela poeira do deserto
não é levada pelos ventos para cá e não fertiliza a Amazônia. A Amazônia não produz uma gota de água sequer. Toda a água da Amazônia vem dos oceanos, vem dessas correntes e as árvores, a cobertura vegetal retém essa umidade, ela bate nos Andes e vem parar aqui embaixo. E às vezes vem muita água, e às vezes vem pouca água. Sim. E no ano passado o país pegou fogo. Então, todos esses fatores, eles vão se somando e eles têm alguns efeitos sinérgicos. Esses efeitos ambientais se refletem na saúde também. Sim. Então, uma maior propagação de determinadas espécies exóticas, vírus, bactérias, doenças. E isso são os impactos que a gente conversa nas nossas rodas de bar. Sim. Verdade. Eu adorei o que você falou agora. Aqui, né? Não, eu estou adorando. Uma aula muito didática, essa explicação aqui. É muito boa. Porque eu amei, na verdade, quando você falou, você deu o exemplo do carro. Porque isso é muito claro para quem não entendeu direito onde pega. Eu estou com calor, isso é mudança climática. Não é que você está com calor. Você tem um exemplo do carro e que o carro é o planeta Terra. Eu achei isso ótimo. E eu queria te pedir um outro exercício, aquela que eu adorei, mas eu queria te pedir essa questão da água, por exemplo, impacta direta. Quando você trouxe essa questão da água agora, tem muita gente que tem dificuldade de visualizar isso, tá? Mas mas como é que chega na minha comida, por exemplo? Como é que chega na minha energia, na energia que chega para mim? Claro. Então, professor. Bom, que é isso? Olha, o nosso planeta digamos, ele é abençoado. 3/4 dele são formados de água da superfície, né? Contém água. Só que não tem aquela água que nós podemos consumir, podemos beber. Água salgada é uma água imprópria para o nosso consumo. A água doce, propriamente dita, é uma parcela muito pequena. E ela não está distribuída de forma igual. Nós temos muitos desertos no mundo inteiro. Né? Basta ver esses programas de viagem que a gente assiste e nós vemos outros países, falando, nossa, que bacana que esse país, mas todos que eles têm deserto. Dificilmente, nós vivemos aqui no meio do verdinho, da Mata Atlântica, a gente conhece a Amazônia, o Pantanal. Então, a gente normaliza isso. Mas essas florestas que nós temos, essa biodiversidade, não é algo que se encontra em todo lugar. E nós precisamos de água para viver. Nós somos também feitos de água. Né? A água é um elemento essencial para a nossa vida. Né? E tem que ser água limpa. Nós sujamos a nossa água. Sujamos a nossa água com uma série de agressões. E normalmente achamos que ao nos livrar dos nossos resíduos, ao afastarmos os nossos resíduos, o problema passou. Como se eles desaparecessem magicamente quando eu ponho eles na rua, né, para recolher. É quase pejorativo. Uma vez eu li isso em algum lugar, falou assim, olha, o nível de desenvolvimento de uma sociedade está na distância entre a sua boca e a sua cloaca. Com o perdão do podcast, né? Mas é isso, quer dizer, entendeu? O exemplo o mais longe forte, que nós estivermos do nosso resíduo, e a contrário senso, quem está perto do resíduo, quem mora perto da água contaminada, quem mora perto do lixo, é mais atingido. Aí está o impacto. E pela análise do impacto, a gente consegue, pelo menos, imaginar quais seriam as soluções. Mas as soluções custam dinheiro? Sim, elas custam dinheiro, claro. Claro. Tudo aquilo que a gente que não é o fluxo natural da desordem, que alguns professores chamam de entropia, a desordem natural do universo, requer energia, requer esforço. E dinheiro é uma energia.
O dinheiro é a energia que vai canalizar os recursos para tratar a água, para tratar os resíduos, solo, né? E para tratar o solo, para tratar aquilo que foi produzido e poderia ter sido prevenido. Sim. Poderia ter sido prevenido. E de uma forma desigual. Também foi produzido de uma forma desigual. Então, digamos, as classes mais altas, elas têm uma pegada ecológica, ou seja, elas deixam um rastro muito maior. Porque consomem mais, sobretudo. Consomem mais e isso pressiona os recursos naturais e soltam mais resíduos, Claro. em termos absolutos. Claro. E isso também pressiona. Eu acho que é interessante a gente também, voltando à imagem do carro, né, fechado, quando a gente está ali dentro do carro com aquele calor, muitos de nós não conseguem pensar no fato de que aquele fenômeno que está esquentando, ele não é aleatório, ele não nasceu do nada. Toda vez que a gente olha como um fenômeno aleatório, a impressão que eu tenho trabalhando com o tema há muito tempo é que eu também não me vejo como responsável, me vejo como vítima e sempre me vejo na posição de o que eu faço com isso? Claro. Quer dizer, se eu entender as razões, os motivos, e se eu entender que há caminhos, como você mesmo disse, né? Investindo recursos para, se não resolver a situação dos impactos, minimizá-los ou minimizar os seus efeitos, eu acho que eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, como sociedade, a gente também precisa entender que diferentes atores da sociedade têm papéis e responsabilidades em controlar este estado de coisas. Né? E isso, sem sombra de dúvida, né? Mas existe os relatórios que fazia lá no painel do clima, o IPCC não é uma organização criminosa, é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? Apesar do nome ser parecido. A gente fala de siglas, né? Tem que tomar cuidado. Mas ele começou lá na década de 90 e ele compilava o que aparecia na ciência. Produzia aqueles relatórios que eram levados para os políticos iam nas conferências das partes da Convenção do Clima, nas COPs, né? A primeira foi em Berlim, em 95, e aí nós estamos na 30. Pegavam aqueles relatórios que eram cada vez mais grossos e procuravam negociar. Negociar o quê? Uma solução para esse problema. Esse problema foi visto lá no século XIX, no século XVIII, já, assim, aqueles cientistas, aqueles matemáticos, eles falavam, olha, se a gente tirar carvão do fundo da Terra e lançar na atmosfera, vai aumentar alguma coisa na atmosfera. É matemático, é lógico. Se a gente tira daqui, põe ali e não joga de novo para onde veio, vai aumentar. Claro. É intuitivo, matemático, não tem... Então, assim, Fourier, Arrhenius, vários digamos, o que hoje a gente considera cientistas, né, físicos, químicos, já intuíam isso. Isso é extremamente intuitivo. Como é um carro fechado? Sim. O carro está fechado, eu abro a janela, só que a gente não pode abrir a janela da nossa atmosfera. É verdade. Não é possível. Funciona na metáfora, mas na vida real o nosso carro tem que funcionar não ou no ar-condicionado, ou nós temos que tirar o carro do sol. Então... Ou evitar que a espessura do vidro aumente. E o que está acontecendo é que a espessura está aumentando. Sim. E os negociadores, eles se reúnem na COP todos os anos. Essa é uma conferência das partes de uma das convenções que nasceram em 1992, na Rio 92, que é a do clima, de mudança do clima. A outra é da biodiversidade, a outra é do combate à desertificação. Foram 3. E eles pegam aqueles relatórios e começam a negociar, geralmente um apontando o dedo para o outro. Então, trabalhando com analogias, é o chamado meu aniversário. Sim. Então, eu não pago o bolo, eu sopro as velas, corto, alguém compra o bolo para mim. Mas hoje é meu aniversário. Sim. Então, a culpa é do outro.
Sim. A culpa é do país produtor de petróleo, a culpa é do país que desmata, a culpa é do rico, a culpa É um jogo de da empurra, população, né? que está muito grande. O velho jogo de empurra, É, o né? A jogo de responsabilidade é sempre de alguém. E, digamos, existem algumas leis que são inderrogáveis, elas não mudam. As leis da física e da química, não há político que consiga mudá-las. Sim. Não há. E há outras leis, assim, as da biologia também, que a gente não conhece muitas. E existem algumas regras, eu não vou falar em leis, da psicologia. Uhum. E esses estudos comportamentais, quer dizer, como que a gente entendeu uma temática dessa? A temática mudanças climáticas não é restrita a cientistas, não é restrita a super especialistas. Uhum. Eu caí de paraquedas nisso 35 anos atrás. Uhum. E com o tempo, alguém começou a me chamar de especialista. Eu falei, bom, então eu sou um míope em terra de cego, vamos lá, vamos em frente. Vou fingir que eu sou especialista. Mas, se nós pensarmos com um pouco de informação e de método, todos nós podemos nos tornar, em certo grau, um especialista. Uhum. Bastando para isso conseguir segmentar os mapas mentais, os capítulos. Por que eu digo isso? Mudança climática, tem toda aquela parte de ciência do clima. Uhum. Aí tem, isso é um tijolão, um relatório do IPCC desse tamanho. O outro tijolão se chama Impactos, Vulnerabilidade e Adaptação, que é o que nós estamos falando aqui em parte. Sim. Nós falamos sobre impacto, vulnerabilidade e falamos alguma coisa sobre adaptação. Sim. Aumentar o ar-condicionado do carro, Sim. e aí vai gastar gasolina direto, mas não dá para o ar-condicionado ficar, a gente precisa sair desse carro, só que não tem outro planeta para ir, né? Nós somos uma espécie invasora desse planeta, que agora estamos com 8 bilhões e... Já tomamos conta. Num ciclo geológico, a nossa população deve diminuir Claro. e até vai desaparecer. O que nós estamos fazendo é acelerar esse processo. É uma opção que a nossa geração está fazendo para as próximas gerações. É uma conta do restaurante que nós estamos almoçando e deixamos a conta e vamos deixar os outros para lavar próximas. prato. Alguém vai lavar prato. Lá com na pouca frente. água, né? Porque deve faltar água também. Vai aumentar a temperatura média, a água vai ter água, mas ela não vai ser bem distribuída. Sim. A água também não vai sair da atmosfera, Sim. mas ela vai estar sob forma de nuvens, ela vai estar contaminada, ela vai estar no mar, ela não vai estar disponível aqui, onde nós precisamos. Então, essa é uma externalidade. É um custo que a sociedade... principalmente a sociedade futura, as futuras gerações pagarão. E aí está o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Aquele conceito de 1987, lá de Brundtland, quer dizer, né? de prover os meios necessários, não desejáveis. É muito importante também separar esse conceito. Necessidade versus desejo. Né? Eu posso desejar um banho abundante, mas o que eu tenho aqui é uma caneca de água para beber. Então, é importante ter esses conceitos. Estruturando-se esses conceitos, a gente consegue montar alguma coisa. Eu falei de impacto, ciência do clima, impactos, e eu não falei de mitigação. Mitigação são todas as formas possíveis que nós temos para abater essas emissões. E aí existe um outro capítulo que se chama Meios de Implementação. Eu só vou dar o título porque eles são intuitivos. Informação, educação, capacitação, governança, financiamento, transferência de tecnologia e propriedade industrial. Então, existem todos esses capítulos, cada um desses vai ter o seu especialista. E esses especialistas, se nós conseguirmos integrá-los, se nós tivermos essa inteligência coletiva, nós poderemos chegar a uma solução. É muito provocativa essa ideia. Eu estou aqui pensando que todos esses elementos que você traz como ferramentas, eles podem, de fato, empoderar indivíduos, né, para essa discussão. Até para mudança de comportamento, né? Porque ao invés de eu também apenas transferir a responsabilidade para o outro, eu posso também mudar os meus hábitos de consumo,
né? E também, de um certo modo, contribuir para o coletivo, né? Para uma mudança coletiva. Nós que pagamos meia entrada temos essa consciência, mas nós precisamos pensar nos outros que pagam meia entrada. Sim. E, se permitir, eu vou falar de um livro que eu publiquei pelo portal Livros Abertos da USP, ele está disponível para download, de graça, um PDF, que chama Mudanças Climáticas, Roteiro de Estudos. Eu sou o autor, Oswaldo Lucon, e ele mostra exercícios para crianças de 7 anos. Desenhe uma cena que você acha que existia antigamente e não existe mais. Aquela montanha na Suíça que perdeu a geleira. Olha, uma criança sabe disso. Não subestimemos. Então, desenhe o que é necessário fazer para mudar os hábitos da nossa sociedade. Eles entendem. As crianças entendem isso. Então, eu acho que é criando plantando essas sementes que talvez na COP 60 a gente consiga alguma coisa realmente tangível. Podemos falar dessa COP aqui, o que vai ser negociado, mas esse é outro capítulo. Diga lá. Oswaldo, eu tenho aqui uma pergunta dos alunos da FAAP para você. Você vê políticas públicas eficazes sendo implementadas nessas áreas críticas? Alimentação, cidades, água, energia, saúde? Olha, a eficácia de políticas por si só já é um tema de estudo, porque é uma métrica difícil de se obter. A eficácia muitas vezes não é instantânea. Um investimento em educação, ele leva uma geração para mostrar a sua eficácia. E um desinvestimento em educação, ele vai ter efeitos cuja ineficácia vai perdurar por gerações. Então, a eficácia é uma régua difícil de calibrar. Existem, sem dúvidas, políticas urbanas importantíssimas, disciplinamento do uso do solo, soluções baseadas na natureza, o vulgo plantio de árvores, né? Mas o planejamento, todo mundo concorda que planejamento é importante. E por que a gente não planeja? Por que a gente planeja e arquiva aquilo que planejou? Planeja e não realiza aquilo que planejou. Mas por que não realiza? Por que não realiza? Porque isso deve incomodar alguém que não quer essa eficácia. É importante. A eficácia, por muitos, não é desejável. Então, é continuar as coisas como estão. Nós continuarmos pegando os nossos 60, 70, 80 quilos, colocando dentro de uma lata com vidros de 2,5 toneladas, no qual nós vamos até um posto de combustível e colocamos 100 unidades de energia no tanque, sejam elas quais forem as unidades, 100 unidades, dessas 100, menos de 10 é utilizada para mover o carro, e dessas menos de 10, 1% serve para trazer essa pessoa aqui e sua malinha para fazer o podcast. É um canhão mal calibrado, é ineficaz. É alguma coisa assim, é uma tecnologia do século XIX. Nós podemos ter esses rompimentos de barreiras tecnológicas. Vai ser a civilização? Olha, pode até ser. Sim. Mas é importante ter uma política nacional de competitividade e inovação, porque quem desenvolver isso vai vender para nós. E nós vamos trocar 1 tonelada, um vagão cheio de minério de ferro por um laptop. Entendi. Maravilha, Oswaldo. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio. E a gente fica aqui... Eu tinha tanta pergunta aqui, né? Pois eu também. Eu tenho uma lista aqui. Precisaremos de mais Vamos ter que fazer mais um podcast. Podemos fazer uma metralhadora aqui, pergunta e resposta. Eu acho que a gente fica aqui com uma das frases do Oswaldo, que é a seguinte: as soluções custam dinheiro. Dinheiro é uma energia
que vai canalizar os recursos para tratar água, resíduos, solo, enfim, tudo que foi produzido por aqui de forma desigual e não foi tratado. Nossa geração está deixando uma conta de restaurante para as próximas gerações. É bom lembrar que alguém vai ter que lavar os pratos no futuro. É isso. Fiquem com a gente nos próximos episódios. Até mais.